Bom, pessoal, eu estou aqui com um grande amigo, a qual a gente se conheceu dentro de um treinamento, a qual eu ministrei sobre programação neurolinguística. E hoje nós estamos aqui em São Paulo, num campo de golfe maravilhoso, fazendo um treinamento one-to-one de golfe voltado para o coaching, usando todas as ferramentas da programação neurolinguística e aprendendo na prática o que isso tem a nos incorporar e desenvolver o nosso foco, as nossas crenças, a estrutura do nosso corpo, que são as chaves de todo o processo de mudança e de obtenção de resultados. Então, vou deixar que ele se apresente para vocês e a gente vai bater um bate-papo aqui descontraído. Pessoal, é um prazer falar com vocês, estar do lado aqui do amigo Sharko, uma pessoa muito qualificada, e eu trabalho com coaching já há algum tempo. Tem um método chamado Go for Business, ou seja, é uma técnica usada para desenvolver a metodologia do coaching para os negócios. E recentemente eu tive o prazer de fazer um curso de programação neurolinguística, né, com o Sharko. E hoje eu tenho a consciência de muitas coisas que a gente ensinava aqui no campo de golfe, principalmente voltada às crenças e a própria linguística, e eu era assim intuitivo, eu não tinha a profundidade. E hoje a gente teve a prática com o Sharko de colocar em prática, porque apesar daqui não ter as brasas lá da caixa, né? Como chama a caixa de brasas? Não tem as brasas, mas a situação é a mesma. Tem os vários desafios a serem ultrapassados. E a gente já veio, né, Sharko, no carro comentando o que faz com que você, por exemplo, consiga caminhar sobre as brasas e não queimar o pé. E por incrível que pareça, os mesmos princípios, né, que você deve usar para superar esse desafio é o que você usa aqui no campo de golfe. Vamos relembrar aqui para os nossos amigos. Primeiro, o foco. Primeiro, foco. Se você não tiver foco, você jamais vai atingir seus objetivos. Certo. O grande problema das pessoas é que elas tendem a focar nos problemas e não no alvo que elas querem, no resultado que elas querem. Exatamente. Ou seja, no target, no alvo, no buraco, no objetivo. Isso em tudo, na vida pessoal, familiar, nos relacionamentos, nas finanças, nossos business, em todas as áreas. Porque, pessoal, eu fiz a pergunta exatamente para o Sharko: o que leva a pessoa a passar na caixa de brasas e não queimar o pé? Ele falou: cara, são três coisas. Primeiro, foco. E no golfe é a mesma coisa. Se você não tiver foco, você não chega no seu target, você não supera os desafios, o lago, a banca de areia. O segundo, a crença. A crença, eu posso. Então, quando você pega o taco e vai enfrentar o desafio, eu posso. A crença, essa crença poderosa dizer eu posso. E já começa, pessoal, quando você decide vir para o campo de golfe. Não é uma coisa um pouco mitológica, que é só para ricos, poucos e bons. Isso não é verdade. Você já começa a jogar o golfe quando você se permite, se abre para esse desafio. E a terceira? Aqui nós temos ainda que colocar que as pessoas geralmente elas têm, quando elas vão enfrentar um desafio, elas colocam uma desculpa. Né? Eu vou tentar fazer isso, eu vou ver se eu consigo fazer isso. A dúvida. Isso gera dentro dele, na parte inconsciente dele, uma justificativa já para ele errar. Exatamente. Então, eu tentei, não deu certo. A pessoa tem que realmente ter uma crença coligada com o seu foco, isso tem que andar em conjunto. E aí vem o terceiro passo, que seria? Que é a nossa fisiologia, o nosso corpo, de como a gente coloca o nosso corpo. E isso tem tudo a ver dentro de um jogo de golfe. Tudo, né? Tudo. É o jogo interior. Aquilo que a gente já vinha falando, pessoal, no carro, sobre o inner game, né? Que o Tim Galloway estudou, só que ele não usava o golfe, ele usava o tênis. Mas o princípio é o mesmo. Se você não colocar seu corpo, né, com atitude, né, positiva em relação ao foco que você teve, tá certo?
e... Como que é o segundo? O foco, a crença e a fisiologia. E a fisiologia, exato. Foco, crença e fisiologia. E você usando foco, crença e fisiologia na caixa de brasas, você passa e não queima o pé. E aqui você vence os lagos e os desafios e chega no target. E isso é maravilhoso, porque aqui não precisa arriscar a vida. Nos seus treinamentos você ensina executivos a administrarem melhor os seus negócios, fazendo com que eles percebam como o mindset do golfe é semelhante ao mindset empresarial. Exatamente, é isso que nós fazemos. E isso tem a ver muito com posicionamento. Claro. Uma das primeiras coisas que você coloca quando você está instruindo as pessoas, o teu público, os teus clientes, é aprenderem a se posicionar, a maneira de alinhar o corpo com o objetivo. O seu objetivo. E nos negócios é a mesma coisa. Se você não tiver sua empresa, corpo de pessoas, né? Estrutura da sua empresa alinhada com seus objetivos, você não consegue alcançar, né, os resultados que você quer buscar. Então, a falta de alinhamento estratégico, a empresa tem um objetivo e uma estratégia. E muitas vezes a equipe está desalinhada. Aqui no golfe é a mesma coisa. Se você não tiver plenamente alinhado a sua fisiologia, o seu foco com o seu objetivo, você não chega. E, simultaneamente, nos negócios é absolutamente a mesma coisa. E vocês podem entender que quando a gente fala de golfe e fala de negócios, nós estamos falando de vida. Falando de vida. As pessoas não têm uma vida plena, não têm uma vida extremamente realizada e muitas vezes chega no final do dia estressada, cansada, dolorida, simplesmente porque ela não sabe que a maneira como ela se comporta, o alinhamento do corpo dela, condicionado junto com o seu foco, a sua estrutura mental, esquecendo, em vez de pensar em problemas, pensar no que eu quero, qual é as soluções dos meus problemas. Pessoal, uma das coisas... E acreditar. Claro. Charlton, eu lembro muito bem, pessoal, quando a gente estava fazendo o curso, o Charlton, numa das dinâmicas, ele falou muito bem que quando a pessoa tem uma dor, né, uma dor qualquer, ela deve procurar, antes de mais nada, olhar para frente ou para o alto, certo, Charlton? E no golfe, aqui é a mesma coisa, porque você jamais pode deixar de olhar para frente. Então até isso, esse esporte, ele é sugestivo, ou seja, ele te causa bem-estar. Por quê? Porque você tem que ter o foco, olhar na bola, claro, mas o resultado final é olhar para frente. Né? E quando você olha para frente, a tua fisiologia te gera menos dor, a sensação, não é isso que a gente estudou lá na PNL? Exato, porque a grande questão toda é exatamente isso, o que o golfe e vários outros esportes, né, nos trazem para nós de uma lição quando a gente aprende a entender as lições que tudo nos dá. As metáforas, né? Claro. Até mesmo num bate-papo como esse, tomando um suco, né, num lugar agradável, faz com que a gente tenha coisas a aprender e assimilar e tirar. As grandes questões que a gente vê é que as pessoas, elas realmente não conseguem fazer com que esse tripé seja equiparado. E às vezes elas botam muita ênfase no seu corpo, querendo ter um corpo muito malhado, sarado, musculoso, todo definido, mas esquece que só isso não vai dar sucesso para ela, nem mesmo se ela for um fisiculturista. Exatamente. Porque ela precisa unir junto disso o seu foco, qual é o objetivo final que ela deseja, e ela precisa gerar dentro dela crenças poderosas. Essa é a questão. Então é fantástico, né? A gente poder unir. Eu estou muito agradecido ao Charlton de ter podido aprender a PNL, porque você, quando faz uma coisa com consciência, os seus resultados são melhores. Com certeza. Então é muito satisfatório, Charlton. A grande sacada aqui é a gente tirar do nosso inconsciente as coisas que a gente fazia intuitivamente, e quando a gente faz intuitivamente, às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. Trazer para o consciente, isso traz um certo desconforto, e é por isso que as pessoas
muitas vezes desistem e começam a achar que elas não podem fazer, né? Eu não vou conseguir, esse jogo é muito complicado, exige muito de mim. Só os 5 jogos. Né? Você tem vários tipos de taco que você precisa aprender cada função de cada uma, como se bate, o foco, o corpo, a distância, e você tem aí tacadas de 50 metros, tacadas de 100 metros, tacadas de 150 metros, tacadas maiores ainda, e você diz assim, como eu vou conseguir tudo isso? Isso não é para mim. Então isso já gera um medo, e isso, se a pessoa entender, isso vai gerar os medos dela de mudar de um salário de R$2.000 para um de 5, de um de 5 para um de 10, um de 10 de 50, um de 50 para um de 500 e um de 500 para 1 milhão. O princípio, então, o processo é o mesmo. O princípio mental, o mindset é o mesmo. É o mesmo. Que leva você a sair de como você colocou, de um salário baixo e chegar no alto, é o mesmo que leva você a fazer uma tacada de 50 e chegar em 300 metros. A diferença é o seguinte, e isso é outra reflexão interessante, pessoal. Às vezes você está com o seu foco certo, sua crença certa, mas além do corpo e o tato, é uma coisa só. Às vezes você não tem a ferramenta adequada. Então uma das reflexões é o seguinte, qual é a ferramenta que eu tenho? A ferramenta é adequada para aquilo que eu quero alcançar? Então a gente tem que analisar isso também. Às vezes nos faltam recursos, e recurso não é só físico. A gente aprendeu muito na PNL que recurso também é um pensamento. Os recursos mentais são os recursos mentais. Na verdade, não adianta você ter um bom taco de uma boa qualidade, feito de fibra de carbono, de uma boa madeira, ou qualquer coisa. Porque o taco, ele é uma mera extensão do braço. Se você não tiver o recurso mental, de pouco adianta você ter um bom swing, claro, para dar a tacada, mas a tua mente não está focada, as tuas crenças não estão te apoiando. Exatamente. Então esse conjunto, esse equilíbrio entre foco, crença e corpo é o que faz nós seres humanos terem melhores resultados na vida, né? E a gente vê, o que é legal é que a gente vê aqui na prática isso acontecendo, isso se materializando, né? Isso é maravilhoso, né? Bom, estou aqui com esse sujeito maravilhoso. Hoje eu tive que pagar o suco para ele porque eu perdi a partida, né? E não sou um sujeito que gosta de perder, mas para mim foi uma satisfação ter essa experiência. Pessoal, essa pressão não é para ganhar um suco, mas é porque a pressão faz parte do jogo também. A pressão faz parte da vida. Faz parte da vida. Né? E a gente precisa entender que às vezes é importante a gente saber perder também. Claro. A maneira como a gente encara as derrotas na vida, as quedas que a gente tem, e você pode ter certeza, você vai ter muitas quedas durante o seu percurso. Elas é que nos forjam o nosso caráter, a nossa estrutura, e se você tiver um bom mindset, você vai passar por elas tranquilo e você vai, vamos dizer assim, pagar os sucos da vida para os seus adversários, entre aspas, com todo prazer, porque as lições são muito maiores do que essa queda que você teve. Então aprenda a encarar suas quedas de uma forma diferente, de uma forma assertiva, e acredite que isso só fez parte para que você atingisse um novo patamar de extraordinária performance. É isso aí. Então, pessoal, prazer falar com vocês, é tudo de bom. Meu querido, brigadão. Até o próximo suco e a próxima... Lehaim. 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 A vida. Lehaim.